Se a gente olhar para a história das ideias e religiões do mundo, vai perceber um ponto em comum. Todas, de algum jeito, reconhecem que existe algo de errado com a vida. Não importa se estamos falando de religião, de filosofia ou até ciência, sempre aparece a noção de que o mundo não está como deveria estar. O cristianismo entende isso como consequência do pecado, uma ruptura com a relação do ser humano para com seu Deus, o seu Criador. Pensa, o budismo enxerga o mal no sofrimento como um sofrimento inevitável da existência, causado pelo apego e pela ignorância. Já o hinduísmo fala do samsara, esse ciclo de vida e morte do qual é preciso escapar. Entre os filósofos também não faltam explicações. Platão, por exemplo, dizia que o mal era fruto da ignorância, Agostinho afirmava que era a ausência de bem, enquanto Nietzsche enxergava o mal como uma invenção cultural para controlar as pessoas. Até a ciência moderna reconhece que a vida se desenvolve em meio à luta, dor e morte. E quando olhamos para a política, vamos ver muitas ideias diferentes, como, por exemplo, o marxismo aponta o mal nas desigualdades sociais, o liberalismo na falta de liberdade. No fim, mesmo discordando nas causas, todas essas correntes concordam que alguma coisa está errada. E é por isso que quase todas falam, de alguma forma, sobre salvação, seja chamando de libertação, iluminação ou mesmo chamando de progresso. Mas aqui está a diferença. Só a Bíblia dá um diagnóstico completo e profundo do problema e também apresenta a solução definitiva. A Escritura não fica só na superfície, ela mostra que o mal não é apenas fruto de ignorância ou injustiça social, mas consequência direta do pecado, da escolha humana de viver afastado do Criador. Como Paulo disse, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele disse isso em Romanos capítulo 3, no verso 23. É duro, mas é verdadeiro. O problema está em nós. Só que a Bíblia não para aí. Ela também revela quem fomos e quem podemos ser. No passado, fomos criados à imagem de Deus, isso como está descrito em Gênesis 1:27, feitos para viver em comunhão com Ele. E no futuro, pela salvação em Jesus, podemos nos tornar novas criaturas, como está escrito em 2 Coríntios 5:17. Nós somos destinados a um mundo renovado, onde já não haverá morte, nem pranto, nem dor. A cruz é o centro dessa história. Foi lá que Jesus carregou nossa culpa e abriu caminho para a nossa vida, a vida eterna. Sua ressurreição garantiu a esperança de um novo céu e uma nova terra. Falar de salvação, então, não é só repetir um discurso religioso qualquer, é abraçar a única resposta que realmente resolve o dilema humano. A Bíblia não apenas aponta o que deu errado, ela mostra onde Deus quer levar você e a mim e levar em Cristo. Ao se debruçar para compreender a doutrina da salvação, é preciso se atentar para alguns pontos extremamente importantes. E eu quero que você guarde bem isso no coração. Primeiro, lembre-se que o assunto fala de você. Sim, de você mesmo. Você é um pecador. Não importa o quanto a gente tente racionalizar ou sofisticar nossas desculpas para justificar as nossas falhas. A Bíblia não aceita as nossas justificativas. Pelo contrário, ela escancara diante de nós o problema real e se levanta como um espelho, revelando aquilo que tentamos esconder. Por isso, a condição básica para entender a salvação é a humildade diante de Deus. Escuta aqui, abra o coração, deixe o Espírito Santo falar com você enquanto você se debruça sobre a palavra. Permita-se ser desconstruído para ser reconstruído por Ele. Segundo, não subestime a complexidade do pecado. Esse é o maior problema que já afetou o universo. Um dos grandes obstáculos para compreender a salvação bíblica é menosprezar a profundidade do pecado. Quando estiver lendo, quando você pegar e olhar para os textos, deixe de lado as malas pesadas das preconcepções culturais, aquelas que você já preparou. Pecado não é só um erro. Pecado não é só falha moral ou só um tropeço inocente. Ele é rebelião contra Deus e a sua consequência é extinção, é morte. É tão sério que exigiu de Deus uma resposta real, a entrega do seu próprio filho na cruz. Terceiro, se coloque como alvo da graça. A salvação em Jesus é oferecida a toda a humanidade, mas ela também é pessoal, é para você. Isso deveria encher o seu coração de louvor e gratidão.
Se compreender corretamente o amor de Deus não desperta em você o desejo profundo de viver para Ele, então temos um problema muito sério. Mas eu creio que isso não vai acontecer. Quando você ler cada versículo, perceba o amor de Jesus por você e responda com gratidão e alegria. E por fim, se existe uma decisão a ser tomada diante desse convite, não hesite, não adie. Estamos falando de um Deus infinito em amor que jamais abandona os seus. Ele nunca chamará você para um lugar onde ele mesmo já não esteja. A salvação não é apenas para uma doutrina para ser estudada, mas um chamado para ser aceito e vivido. Muitas pessoas acreditam que precisam primeiro consertar a vida para depois se aproximar de Deus. Mas o Evangelho mostra exatamente o oposto. É quando nos aproximamos dele em toda a nossa fraqueza que a verdadeira mudança acontece. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele afirmou: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores. O arrependimento não nasce do esforço humano, mas ele é um presente oferecido pelo Salvador. A Bíblia declara que Cristo foi exaltado para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Até mesmo o desejo de se voltar para Deus é obra da graça. Isso nos liberta da ilusão de que precisamos produzir arrependimento por conta própria. Nós somos convidados apenas a responder ao toque do Espírito Santo que desperta em nós o incômodo diante do pecado e o anseio por uma nova vida. Esse arrependimento verdadeiro não é apenas remorso ou autopunição. Não, Paulo explica, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Não se trata de lágrimas amargas que nos levam à mudança, mas de uma entrega sincera que abre espaço para a restauração que Deus faz. Davi, depois de sua queda, orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa oração mostra que arrependimento é, acima de tudo, permitir que Deus faça nova criação dentro de nós. Na prática, isso significa que você não precisa esperar até estar melhor para buscar o Senhor. Vá como você está. Vá com sua fraqueza, com seu erro, com seu peso. Ele não rejeita quem o procura de coração sincero. O arrependimento é a porta pela qual entramos para experimentar a alegria e perdão e a liberdade de uma vida transformada. Hoje, se você ouvir a voz de Deus te chamando, não endureça o seu coração. Lembre-se, arrependimento não é fardo, é oportunidade. É o início da caminhada com Cristo e a prova de que seu amor não desiste de você. Bons estudos!